Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje nós estamos na nossa leitura, segunda parte do capítulo 1, de A Vontade de Futuro. A Vontade de Futuro é de Peter Selg e ele é um psiquiatra alemão. Nós estamos lendo o livro dele, A Vontade de Futuro, que é comercializado pela editora antroposófica. Então, vamos à nossa leitura. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. A leitura vai ser da página 42 a 53. Deixa eu ver. Tcharam! Olha só, vou colocar assim. E eu gostei muito de colocar também aquela bolinha. Então, vamos à nossa leitura. Terminamos no episódio passado, nessa quadrinha que tem logo no alto da página 42. Eu vou repeti-la. Saindo da vida, dois caminhos se abrem para ti. Um conduz ao ideal e o outro à morte. Entre as peculiaridades da vontade humana está o fato de que, tal como foi esboçado, ela oculta em si algo absolutamente futuro, irrealizado e irrealizável. Nossa, vou até ler novamente, me perdoem, mas é muito importante essa frase. Olha só. Entre as peculiaridades da vontade humana está o fato de que, tal como foi esboçado, ela oculta em si algo absolutamente futuro, irrealizado e irrealizável. No entanto, ao mesmo tempo, só se torna eficaz no futuro se o indivíduo trabalhar com todas as suas forças na realização de seus objetivos espirituais no aqui e agora. O perecimento e o futuro, após a morte, aparecem e atuam com tanta intensidade em todo ato real de vontade. E, ao mesmo tempo, são considerados tão ilimitados que a perspectiva da atuação, o olhar e o empenho devem estar e permanecer voltados ao que é alcançável na atual situação e no atual momento da vida, se os germes do futuro realmente tiverem de ser preparados e avivados. Ter conhecimento sobre o que é absolutamente futuro na vontade pode trazer em si a tentação de compreender a própria ação apenas como preparação para algo que, no presente, ainda não é possível nem está na hora de acontecer. Com isso, porém, toda a força moralmente intuitiva para transformar o que é dado ou o esforço evitado pelo indivíduo para fazer a alteração necessária se atenua com importantes consequências, anulando a força de futuro do que é concretamente incipiente no momento decisivo. Se for uma característica essencial da realização da vontade diante dos obstáculos existentes, começar com a combustão permeada de alma da matéria em prol da reconstrução com, aspas,
o pó permeado pela dor e pela alma, citação de Nelly Sachs. Este trabalho é indispensável e só pode ser prestado com a utilização das forças existenciais. No entanto, isso significa, se o recurso ao futuro compreender a disposição para a obtenção do que é possível no presente, ele destruirá o impulso da vontade como tal. Se esse impulso terá antes de estar preparado para atravessar determinados abismos e resistir, de fato, ao confronto com o nada, ou seja, desenvolver a capacidade para resistir internamente na situação dada, a fim de, assim, dar ao mundo a direção para o bem. Schiller. Essa firmeza implica coragem, porém, não necessariamente violência. Ela também pode ser obtida com uma brandura íntegra, firme e inflexível. Às vezes, Micael carrega iconograficamente as armas do Cristo, ou faz com que os anjos as carreguem, a coroa de espinhos, a cruz, os pregos e a lança. Rudolf Steiner descreve a formação da vontade consciente como a missão central da humanidade desde a transição dos tempos, ou seja, desde o mistério do Gólgota. Os 3 anos de vida do Cristo na Terra, sua passagem pela morte e a ressurreição, não é a capacidade externa nem a intelectual, tampouco o ânimo que determinam o desenvolvimento posterior da humanidade, e sim os impulsos humanos da vontade. Não é a habilidade, e sim a qualidade moral do ser humano que será determinante. Tudo o que estiver relacionado à vontade é algo ético, é algo moral. O Cristo adotou o corpo terreno e encarnou, culminando no Gólgota. Por inteiro em um corpo humano, ele suportou todas as resistências e dirigiu-se consciente e voluntariamente para a morte. No entanto, de seus discípulos, esperava que, no futuro, alcançassem de forma autônoma a compreensão da verdade e a vivessem com o sacrifício de sua existência. Por isso, prometi apoiá-los. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Em um estudo filosófico sobre os evangelhos, o médico Gerard Killen evidenciou o quanto a formação do discernimento individual dos discípulos era central nas instruções do Cristo, já no decorrer dos 3 anos antes da última ceia. E que tipo de relação com a vontade o desempenho dessa compreensão implicava? O Cristo esperava que seus discípulos alcançassem a verdade por meio do próprio esforço de compreensão, à medida que se ocupassem ativamente, de maneira deliberada do mundo, de suas questões e de seus problemas, estando abertos para o mundo e interessando-se por ele. Na compreensão cristã goetheanística, encarar e conhecer realmente o mundo como condição prévia para as intenções morais de ação requerem a disposição para se expor, de fato, aos acontecimentos, superando antigas determinações e com a vontade de realmente se aprofundar na regularidade das coisas e de pensar a partir delas. Nesse sentido,
Essas ações requerem a assimilação do que se conhece a partir do que é conhecido, em um ato de real altruísmo, mas de elevada consciência do eu. No entanto, com isso, elas também requerem uma relação ativa da vontade com o mundo, sobretudo quando o mundo se encontra em processos de transformação, em uma mobilidade e em uma movimentação peculiares, que fazem parte de suas qualidades vitais e escapam a todo o acesso estático e padronizado. No sentido da instrução do Cristo aos discípulos, o ser humano tem de enfrentar o processo de conhecimento com a totalidade de suas forças anímicas e até, de certa forma, transformar-se em um instrumento desse processo quando sua compreensão tiver de adequar-se ao mundo. Isso também vale para a adoção subsequente do que é individualmente reconhecido na vontade atuante como tal. Se os conhecimentos do indivíduo forem essenciais e se referirem a questões centrais da vida, então, no sentido dos evangelhos, é necessário uma união vinculativa do destino do indivíduo com seus ideais conhecidas, com suas ideias conhecidas ou intuições e intenções concebidas. Um processo que os discípulos tiveram de realizar no máximo na época da sua peregrinação, em razão de sua identidade interna. O alcance real das ideias e dos ideais obtidos no enfrentamento do mundo só se revela em situações decisivas, nas quais a moralidade ideal do indivíduo é testada em sua seriedade, ou seja, sua disposição existencial para se identificar no âmago de seu ser, com seus conhecimentos e incorporá-los em sua vontade agente. Ao final de suas instruções, no discurso de despedida durante a última ceia, o Cristo chamou seus discípulos de amigos e disse, esclarecendo: já vos não chamareis de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. A evolução do cristianismo primordial iniciou-se com esse impulso de conhecimento e de vontade. Com o surgimento do âmago individual e humano do ser e com o aparecimento do eu, que atua com responsabilidade no pensamento e na ação. Não importa onde caminhas no espaço, teu zênite e teu nadir te ligam ao céu e ao eixo do mundo. Não importa como ages em ti, a vontade toca o céu, a direção do ato passa pelo eixo do mundo. Schiller. Inicialmente, as atividades de ensinamento e cura exercidas pelo Cristo Jesus nos 3 anos entre o batismo no Rio Jordão e o Gólgota, passaram por um confronto com os poderes adversos. Cristo Jesus só conseguiu avançar, agir, ensinar e curar por ter superado essa situação. Rudolf Steiner reivindicou algo comparável em prol do livre desenvolvimento da vontade do ser humano no presente e no futuro. Só podemos dizer que nos aproximamos de uma vontade livre à medida em que conseguimos dominar as influências de Lúcifer e Ahriman. De acordo com Rudolf Steiner,
O poder global arimânico contamina a relação cognoscente do ser humano com o mundo da percepção. Este poder materializa a esfera do sentido e da representação, paralisa o ser humano na percepção do mundo móvel do devir e enrijece toda a sua existência na direção de um observador distanciado e intelectual, que não é alcançado existencialmente pelo que é percebido nem tomado em sua essência. Esse poder arimânico possibilita a referência objetiva ao mundo, porém morta em si, bem como a instrumentalização da criação e seu uso material a serviço de outros objetivos. Em contrapartida, Lúcifer, o poder da luz, conduz o ser humano à esfera de sua autorreferência e de seu amor próprio, de sua subjetividade e da sua paixão. Juntos, ambos os poderes. Juntos. Peraí. Juntos, ambos os poderes, em suas respectivas operações interrelacionadas, conseguem minar de maneira séria e duradoura a capacidade de conhecimento e ação do eu e atuam de diversos modos. Rudolf Steiner descreve uma de suas possíveis distorções no exemplo do dever. Se ele for prescrito ao ser humano como código moral, a partir de fora e provido da exigência de submissão ou de um cumprimento incondicional, Arima entra em ação, especialmente também quando os deveres morais em si forem de boa qualidade. Ao serem subtraídos da livre esfera do conhecimento do indivíduo, deixam de pertencer ao campo do desempenho interno ou da intuição moral e atuam negando o eu ou sujeitando-o à vontade alheia. Se, em vez disso, tiver êxito uma referência ao bem, obtida com o próprio esforço e livremente desejada, ou seja, uma referência a algo cuja relevância ética foi individualmente reconhecida e aprovada, isto é, obrigatoriamente experimentada com base no próprio julgamento, então Arima será superado. De acordo com Rudolf Steiner, paralelamente a isso, na propensão ao bem, realizada em liberdade e podendo intensificar-se até um sacrifício feito no amor, ocorre uma libertação de Lúcifer. Citação: o ser humano tira o amor que vive em seu corpo e foi egoísmo e passa a amar o dever. Este amor será amor próprio, enquanto constituir força luciférica. Mas, se o ser humano tirar de si esse amor próprio e amar o dever, tal como normalmente ama apenas a si mesmo, ele libertará Lúcifer e o levará para o campo do dever, fazendo dele, por assim dizer, um ser legítimo na atuação e no sentimento do impulso de dever. Arima age do frio e por meio do frio. Ele constrói mandamentos e imperativos rígidos, em contrapartida ao reino de Lúcifer. É próprio o calor. Se esse calor for demonstrado como força da alma ao que é reconhecido como correto, e se o que foi considerado bom
também se realizar ativamente em meio a circunstâncias difíceis, então o amor próprio se transformará em amor pelo mundo. O que equivalerá a uma libertação de Lúcifer? Rudolf Steiner descreveu a relação verdadeiramente humana com o dever, enquanto aquilo que obriga internamente, como um estado de equilíbrio entre os desvios dos aspectos arimânicos e luciféricos. E disse em termos gerais: a natureza humana é essencialmente o esforço para manter o equilíbrio entre o poder luciférico e o arimânico, e a humanidade atual ajuda o impulso crístico a produzir esse equilíbrio. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos seres humanos, para que sejam as vossas boas obras e para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Um estudo mais aprofundado demonstra, sem deixar dúvidas, que nos testemunhos da atuação do Cristo nos evangelhos, bem como dos atos dos discípulos do Cristo na transição dos tempos, algo decisivo foi configurado no sentido de uma verdadeira filosofia da liberdade e, portanto, também de uma moral individualizada, que é a expressão de um princípio real da humanidade. No fundamento ideativo de sua existência individual, o ser humano encontra o mundo. No fundamento do eu, de sua essência, encontra a natureza espiritual da criação. Mas, desse modo, também o princípio central do Logos, que no começo era o Verbo, e, após a transição dos tempos, uniu-se à evolução do mundo, ou, em termos mais precisos, ao destino da Terra e da humanidade. Uma vez que o ser humano vive e age a partir do real fundamento ideativo da verdadeira essência de seu eu, ele realiza algo que aponta para além dele mesmo e, no entanto, está ligado ao seu princípio do eu. Não eu, mas o Cristo em mim. De acordo com Rudolf Steiner, o Cristo realizou o ato no Gólgota por livre vontade, ou seja, por amor. Assim ele agiu durante seus 3 anos na Terra. Contudo, seu ato humano culminou na cruz e na passagem da vontade pela morte sacrificial, seguida pela ressurreição e pela expansão, ou seja, pela criação concreta da ressurreição do corpo, como início de uma nova criação solar na Terra. Desde essa época, as ações livres do ser humano se formam com base nesse arquétipo criador, na passagem pela morte ou pela combustão da matéria. À medida que nossos motivos morais, no sentido exposto em minha obra, A Filosofia da Liberdade, alcançamos intuições morais realmente livres, vivemos uma vida humana que de dentro de seu organismo coloca voluntariamente a matéria onde a matéria foi destruída. Internamente, o ser humano se torna criativo e construtivo. Em outros termos,
Vemos dentro do cosmos, no organismo humano, o nada preenchido com uma nova formação em sentido totalmente material. Isso significa simplesmente que, contanto que se siga de maneira coerente o caminho do conhecimento antroposófico, chega-se ao estágio em que, dentro do ser humano, ideias puramente morais surgem como forças que formam o mundo até alcançarem a materialidade. Com isso, de certo modo, descobrimos o lugar onde o próprio mundo moral se torna criativo, onde surge algo que garante sua própria realidade a partir da moralidade humana, pois essa realidade a carrega em si e a cria. Se a vontade humana, como vontade própria redimida, for espiritualizada, ou seja, permeada por uma sabedoria adequada ao mundo, pela força das ideias e pela espiritualidade, então surgirá uma nova cultura. Rudolf Steiner descreveu o idealismo praticado e adquirido por conta própria, bem como os impulsos de vontade criados apaixonadamente do fundo da alma, Schiller, como um genuíno caminho da vontade rumo ao Cristo. Nele importa não o que foi de fato alcançado, e sim a moralidade livre da ação, que por si só não pode impor o êxito, mas fazer todo o possível para dar ao mundo o rumo para o bem. A vontade séria e boa é uma grande qualidade, a mais bela do espírito. O êxito resiste em uma mão elevada e invisível. Apenas a intenção dá valor ao dispêndio de energia. Schiller. No organismo do metabolismo e dos membros, no polo da vontade de sua existência, na esfera da combustão e da construção, o ser humano prepara o futuro, inclusive o de sua futura existência corpórea na Terra. Com sua morte, ele leva seus propósitos de ação, suas puras intenções para o mundo espiritual, onde eles são vistos e acolhidos pela região do Sol por seres das hierarquias elevadas. Na região do Sol, tudo que o ser humano carregou como boas intenções, mesmo que nos menores pensamentos, começa a ser realidade e depois é visto pelos exousiai, Tinamis e Quiriotetes. O ser humano é visto pelos seres da região do Sol, de acordo com o bem que traz em si, pelo modo como consegue pensá-lo, senti-lo e vivê-lo. A essa esfera espiritual do Sol, o ser humano leva seus atos e suas intenções, que são parte de seu destino em formação, de seu futuro karma. Em nós, o futuro já existe como aurora. Com o título Palavras de Meditação, que capturam a vontade, Maria Steiner publicou em 1948 uma fórmula de meditação que Rudolf Steiner anotou no período anterior a Michael, em 1919. Espírito triunfante, com tuas chamas atravessa a impotência das almas hesitantes. Queima o egoísmo, incendeia a compaixão, que o altruísmo, fluxo de vida da humanidade, borbulhe
como fonte do renascimento espiritual. Muito bem, por hoje chegamos ao final do nosso capítulo. Sigamos juntos. Na próxima episódio, a dimensão do coração. Sigamos juntos, pois assim somos mais fortes.